Olá, mais um programa Fentech Brasil, diretamente da cidade do Rio de Janeiro, que completa 450 anos. Em comemoração também aos 25 anos do Sintec RJ, Sindicato dos Técnicos Industriais do Rio de Janeiro. É com grande satisfação que recebemos em nossos estúdios o deputado federal Brizola Neto, não precisa dizer que é neto do grande Brizola, e que nós vamos ter uma conversa com ele, que ele vai falar um pouco sobre a conjuntura econômica do nosso país. Deputado, obrigado. Esteja à vontade, as câmeras são suas. Obrigado, Wilson. Agradecer o convite para a gente poder estar tratando um pouco das questões econômicas aí que afligem o nosso país, principalmente a nossa classe trabalhadora. Aproveitar para parabenizar o Sintec do Rio de Janeiro pelos seus 25 anos e parabenizar também a iniciativa do grande seminário que construíram, fazendo uma grande discussão sobre as questões relevantes, não só para os técnicos industriais, mas para toda a classe trabalhadora. Com certeza. E eu tive ali a oportunidade, Wilson, de expor um pouco daquilo que eu aprendi com meu avô Leonel Brizola. Sabe, a gente começar a entender um pouco mais de profundidade o que leva um governo a produzir medidas que vão contra os interesses da sua base social, da sua própria base social, da base social que o elegeu. Nós que desde 1989, quando houve ali a decisão por poucos pontos percentuais que colocou o Lula e não o Leonel Brizola no segundo turno daquelas eleições, querendo ou não queremos, nós trabalhistas, nós terminávamos a reboque da liderança do Partido dos Trabalhadores. E foi assim até a eleição de 2002, quando o PT chegou à presidência da República, e nós passamos a acompanhá-los, somar com eles, inclusive participando dos seus governos. E passados 13 anos de governo do PT, eu acho que é importante nós fazermos uma análise, principalmente nesse momento que nós estamos assistindo um grande recuo, principalmente com as medidas econômicas do ajuste fiscal anunciados pelo novo ministro da Economia, o senhor Joaquim Levy. São medidas duríssimas e que retiram direitos e garantias da classe trabalhadora. O governo faz um recuo e esse recuo parece, na verdade, um giro de 180 graus. Passa a se voltar justamente para aquela classe que lhe deu sustentação político, que lhe deu o voto nas eleições e que foi responsável pelo crescimento da economia nos últimos 12 anos. Nós estamos vivendo um momento, e aí para nós fica ainda mais clara, fica ainda mais presente, ficam mais presentes ainda os ensinamentos deixados por Leonel Brizola, mas também pelos grandes líderes trabalhistas que o antecederam, como o presidente Getúlio Vargas e o presidente João Goulart. O que nós estamos vivendo hoje, essa crise econômica que o Brasil está enfrentando, que faz o governo ir no bolso do trabalhador e retirar só nesse ano 18 bilhões em benefícios entre seguro-desemprego e também dos benefícios previdenciários, como o auxílio-doença e a pensão por morte, esses cortes de 18 bilhões da classe trabalhadora para pagar uma conta que, na verdade, foi gerada por aquilo que o Brizola denunciou a vida inteira, que muitas vezes as pessoas não compreendiam, que é as chamadas perdas internacionais da nossa economia. A gente precisa compreender o que está acontecendo e o que levou o governo da presidente Dilma Rousseff a ir direto sobre o direito, garantias e a renda dos trabalhadores. Olha, esse é um histórico que precisa ser compreendido para a gente compreender o que justifica o atraso brasileiro. Nós que somos um país de dimensões continentais, com terras agricultáveis, um povo trabalhador, uma riqueza natural que não tem igual no mundo. E nós exportamos todas as nossas riquezas naturais. Minerais estratégicos. Agora, infelizmente, o que justifica o nosso atraso, Wilson, é justamente isso. Nós não nos apropriamos da nossa riqueza. Nós deixamos que essa riqueza seja toda drenada para o exterior e gere empregos lá, agregue valor e gere renda para os trabalhadores que importam as nossas matérias-primas e, mais do que isso, gere qualidade de vida para aquelas populações,
porque o uso das matérias-primas dentro de uma sociedade melhora a qualidade de vida. Quanto mais minério de ferro consome, quanto mais energia se consome, melhor é a qualidade de vida desses povos. E o Brasil, né, a gente nasceu como colônia e, infelizmente, continuamos a ter uma relação de colônia com o resto do mundo. Basta ver a nossa pauta de exportações. O que o Brasil exporta, o que o Brasil vende para o mundo? O Brasil vende somente matérias-primas. O primeiro produto de exportação é a soja. Depois é o minério de ferro, depois é o algodão, depois é o café, e não é café solúvel, não, é café em grão. Depois a gente recompra o café solúvel da Alemanha, da Itália. E toda a cadeia produtiva, a realidade econômica brasileira é essa. Nós somos um grande fornecedor de matérias-primas e um grande importador de produtos industrializados. Essa conta se pagava num momento em que o Brasil vivia uma recessão profunda. O povo não consumia. Eu me lembro dos governos Fernando Henrique, a luta do campo da classe trabalhadora era para a gente chegar a um salário mínimo de $100. A gente vivia uma realidade de desemprego, o desemprego beirava 20%, né? E o arrocho salarial. Não tinha reajuste, o salário mínimo era inconcebível. A gente ainda tem um salário mínimo que ainda não atende às necessidades de uma família, mas naquela época o salário mínimo era uma coisa que impossibilitava qualquer trabalhador de ter o mínimo de consumo. E o Brasil se pagava, porque você tinha aí 15 milhões de brasileiros que realmente consumiam e uma massa de espolhados que viviam à margem da nossa sociedade, praticamente consumindo o mínimo necessário para a sua sobrevivência. Sabe? E isso o Brasil tinha condição de sustentar com a exportação das matérias-primas. Então mandávamos vários navios de soja, navios de minérios para fora e pagávamos um pouquinho de importação, que era o que o povo brasileiro consumia. O governo do PT transformou um pouco essa realidade. Nós temos que reconhecer que também tiveram méritos nessa área. Né? Se superou um grande desemprego, o desemprego hoje está voltando a crescer. Pois é. Olha, a inflação o cenário aumentando um pouco. Não, e o cenário não é favorável. O cenário, principalmente com as medidas econômicas que foram tomadas, o que se anuncia é mais desemprego e o início de uma política de arrocho salarial. Mas a verdade é que nos 12 anos anteriores se fez uma política de incentivo ao consumo. E mais do que isso, se criou emprego, se gerou emprego no país e se aumentou a renda do trabalhador. O salário mínimo realmente teve um crescimento acima da inflação e melhorou realmente a renda, principalmente dos trabalhadores das camadas mais baixas. O resultado disso foi que as pessoas passaram a consumir. Gente que não consumia passou a consumir primeiro alimentos, depois vestuário, depois passou a consumir automóveis, eletroeletrônicos. E qual é o grande problema que o Brizola denunciou, que o Jango enfrentou, que o Dr. Getúlio Vargas, em 1906, ainda quando era estudante de Direito, denunciou? É o triste destino dos países que são obrigados a recomprar industrializados os produtos que exportam. Essa é a grande tragédia brasileira. É isso que justifica o nosso atraso em relação aos países desenvolvidos. Você pega a pauta de exportação americana, não há ali um único produto primário. Os Estados Unidos exportam produtos com grande valor agregado. Quando não exportam, as empresas. E depois a gente tem que pagar royalties a eles. Né? Agora, o Brasil, qual é a condição brasileira? Nós aumentamos o consumo, demos a oportunidade do nosso povo passar a consumir. Só que nós não atendemos esse consumo, o aumento do consumo, com o desenvolvimento da nossa indústria. Sim. Então, esse aumento do consumo ele foi suprido por importações e agora a conta não fecha. É isso que está acontecendo agora. A crise que nós estamos vivendo, a pressão inflacionária, o dólar a mais de R$3, é justamente porque o Brasil está importando demais e aí não tem matéria-prima que pague esse volume de importações que, infelizmente, não houve um projeto para desenvolver o mínimo que fosse alguns setores da indústria nacional para atender o aumento do consumo brasileiro. E a balança comercial não fecha mais. A balança comercial ela tem sido, mês a mês, cada vez um rombo maior, um déficit maior daquilo que a gente exporta para aquilo que a gente compra. E aí o dólar vai embora. E quando o dólar começa a ir embora, o dólar sobe e vem a pressão inflacionária. E aí o que fizeram para a tragédia da classe trabalhadora? Depois de 12 anos de governo do campo popular, do governo que de alguma maneira capitaneou aí as nossas esperanças, as melhores esperanças da classe trabalhadora,
o que nós estamos assistindo é uma tragédia, dizer assim, chamaram os liberais para arrumar a casa. Então a chamada do ministro Joaquim Levy para assumir o Ministério da Fazenda e as suas medidas que vão de encontro ao interesse dos trabalhadores, a retirada de direitos, uma coisa que é inadmissível numa sociedade que, poxa, a classe trabalhadora continua sendo explorada. Tá aí, aumentou aí de 6 meses para 18 meses o período de carteira assinada para que um trabalhador possa acessar o seguro-desemprego. E olha, os principais atingidos são os jovens. Sim. 28% dos pedidos de seguro-desemprego com menos de 18 meses, que são todos esses serão atingidos, são de jovens trabalhadores, aqueles que estão no seu primeiro emprego e que dificilmente continuam, ficam mais do que 6, 8 meses, 1 ano no mesmo emprego. Esses todos perderam o direito ao seguro-desemprego. Sem falar nas restrições previdenciárias, nas viúvas que vão passar a ter a pensão que teriam direito cortadas pela metade, das pessoas que não vão ter mais direito ao auxílio-doença. Tudo isso são cortes em direitos e garantias que foram duramente conquistadas pela classe trabalhadora. E o pior, o recado, aos trabalhadores que paguem a conta pelo não desenvolvimento industrial brasileiro. E quando a gente vê que os principais responsáveis pelo entrave do desenvolvimento industrial brasileiro, que é o sistema financeiro, continua navegando, como diria meu avô, nadando de braçada. Está aí o lucro dos bancos, o Itaú, o Bradesco, 15 bilhões de lucro. Será que não era possível pegar só uma percentagenzinha, vamos taxar esses lucros aí do sistema financeiro para pagar essa conta, ao invés de cobrar do bolso, do coitado trabalhador? E olha, do trabalhador mais necessitado, porque quem precisa do seguro-desemprego é quem está desempregado, sabe? Aquele trabalhador que está sem renda, que usa aquele benefício para comprar alimentos. Esse trabalhador esse que tá pagando é o andar a conta de baixo que está pagando a conta pela responsabilidade do governo também. E aí nós temos que reconhecer, o governo não teve uma política industrial para que esse aumento do consumo, para que essa melhoria da vida do trabalhador brasileiro fosse acompanhado do desenvolvimento da nossa indústria. Então é um escândalo que acontece no Brasil. Eu não estou falando de áreas de ponta tecnológica, não estou falando de indústria aeroespacial, vamos falar de sapato. Sabe, o Brasil é o maior exportador de couro do mundo e o maior importador de sapato. Não é possível que a gente não tenha conhecimento, tecnologia, trabalhadores, fábricas para produzir o sapato aqui. Pois é. Não é possível. E o que acontece com essa cadeia produtiva? Os piores empregos são os que ficam no Brasil. Só sobrou no Brasil o emprego da cutelaria. Coitado do trabalhador que tem que arrancar o couro do boi. Porque as fábricas de sapato que costuravam, produziam sapato, todas saíram do país. A Azaleia, Havaianas, foram todas para a China. As fábricas de sapato de Franca, de Novo Hamburgo, todas fecharam suas portas. Quem se mantém é porque importa sapato da China para revender aqui. E o resultado disso é um déficit comercial brutal, porque tem que mandar muito couro para fora para comprar um pouquinho de sapato. É natural que seja assim, porque eles agregam valor em cima do nosso couro. Então, essa divisão internacional do trabalho, que faz com que o Brasil seja condenado a ser um eterno produtor de matéria-prima e um recomprador dessas mesmas matérias-primas industrializadas, é o que justifica o atraso brasileiro. É o que justifica agora esse governo, infelizmente, ter que se socorrer aos liberais e ao sistema financeiro para pagar uma conta da falta de investimento no desenvolvimento da nossa indústria. Infelizmente, se por um lado a gente considera e reconhece que o governo do Partido dos Trabalhadores melhorou nos últimos 12 anos, esse ano já está piorando, a renda e o emprego da classe trabalhadora brasileira, por outro lado, ele aprofundou a dependência brasileira em relação aos grandes centros do capitalismo. E o resultado disso é perverso para a classe trabalhadora, que está sendo obrigada a pagar essa conta com a redução de direitos, de benefícios, de garantias e para o desenvolvimento do nosso país, sabe? Aí não tem como a gente não lembrar, sabe, a figura do Brizola, que, olha, passou pregando uma vida inteira e dizia, olha, lá veio o Brizola com o papo das perdas internacionais, que diabo é isso de perdas internacionais? As perdas internacionais é o que justifica o atraso brasileiro
em relação aos grandes centros do capitalismo moderno. Bem, continuando o assunto sobre essa economia, eu tive oportunidade de ver ali na região de Minas Gerais aqueles vagões cheios de minérios. A gente fica até emocionado quando vê esses vagões levando todo o nosso minério. E uma vez eu estive também num porto do Maranhão. Sim. Aqueles navios enormes. Porto de Itaqui? Sim. Chegou um caminhão, mas grande, carregado de minério. Quando jogou no navio, era um punhadinho no fundo do navio. Imagina o tamanho desses navios que saem com esse material. Isso tem um escritor uruguaio chamado Eduardo Galeano, que ele escreveu um livro chamado As Veias Abertas da América Latina, por onde são drenados o nosso sangue, a nossa riqueza e também o trabalho dos nossos operários, da nossa classe trabalhadora. E esse que você falou é um exemplo perfeito do que é uma veia aberta da América Latina para o centro do capitalismo mundial. Então, o que acontece? Você drena. Olha, tem um caso que é literalmente uma veia aberta. Um projeto novo, inclusive incentivado com recursos do governo federal, recursos do BNDES. Né? O senhor Ike Batista, né, que foi pintado como um grande empreendedor e tal, e hoje está se revelando mesmo realmente quem ele é. Esse senhor, ele fez uma veia, um negócio chamado Mineroduto, que sai lá de Conceição do Mato Dentro, do interior de Minas Gerais, das nossas minas de minério de ferro lá de Conceição do Mato Dentro, e vai direto ao Porto do Açu. Agora você imagina como é que faz para... Porque o oleoduto carrega óleo, você bombeia, o óleo vai. Né? Aquoduto carrega água. Agora, minério, como é que carrega num duto? Eles desviaram o rio do Peixe, e enfiaram o rio do Peixe dentro desse cano. E esse cano com a água, ele empurra o minério e o minério sai aqui, em São João da Barra, no Porto do Açu. Direto para a China, principalmente para a China, que compra praticamente todo o nosso minério. E isso é o quê? Isso é a drenagem do nosso recurso natural, porque não é só agregar valor. O uso desse recurso natural também reflete qualidade de vida. Um americano, ele usa 9 vezes mais minério de ferro do que um brasileiro. Isso se reflete na qualidade das estradas, dos portos, dos aeroportos, das escolas, dos hospitais, que eles têm lá. Minério nosso. Tá? Então, eu acho que essa falta de um compromisso com o desenvolvimento dos setores estratégicos da nossa economia, o investimento na qualificação dos nossos trabalhadores, fazendo com que a gente agregue conhecimento e gere ciência e tecnologia, é o grande caminho que o Brasil precisa percorrer. Um investimento maciço em educação, de verdade, um compromisso em fazer realmente desenvolvimento de ciência, de tecnologia aqui no país, não aquela coisa pro forma para enganar os outros, mas um investimento direto, desde a base, desde a formação da base até o ensino técnico e as graduações. É fundamental que o Brasil, um dia, pelo menos o Brasil precisa acordar, porque todas as nações que se desenvolveram, em algum momento da sua história, resolveram investir em educação para superar a condição de pertencerem à periferia do capitalismo e passarem a pertencer ao centro. Hoje nós somos a periferia do capitalismo e como periferia, se nós não rompermos a nossa relação com o centro, nós nunca vamos chegar lá. Esse é o grande ensinamento que o Brizola nos deixou e eu acho que está mais atual do que nunca. Pois é. Sabe? Se nós não superarmos, né, a nossa dependência em relação aos países desenvolvidos, nós nunca vamos atingir os níveis de qualidade de vida que eles dão para as suas populações. Muito bem. E também nós temos que aproveitar, não é, essa matéria-prima e mandar pelo menos semi-industrializada. Exatamente. Olha, eu vou lhe falar, você tem questões assim, o ferro salta aos olhos, porque é o principal produto de exportação, né, o café, o algodão, que vai in natura. O café é um escândalo, porque a gente manda o grão, a Alemanha e a Itália não tem um pé de café. E são os maiores produtores e exportadores de café solúvel. Quem compra? Nós compramos. Tá? Mas você tem uma coisa, por exemplo, você tem minerais estratégicos no Brasil, como o nióbio. O nióbio, muita pouca gente conhece, mas sem nióbio não tem avião supersônico, sem nióbio não tem indústria aeroespacial,
Sem nióbio não tem satélite, sem nióbio não tem indústria militar moderna. Porque todos os mísseis modernos eles precisam de chapas de aço com componentes do nióbio. Pois bem, o Brasil ele tem 95% das reservas de nióbio do mundo. Os outros 5% estão no Canadá. Pois é. E ele exporta 100% desse nióbio. Aliás, isso mostra, inclusive, né, como são míopes e como são egoístas e aproveitadoras as nossas elites. Porque esse nióbio está na mão da família Moreira Salles, aquela que era dona do Unibanco, hoje associada ao Itaú, pois ela pega todo esse nióbio, não faz um único investimento em ciência, em tecnologia, em pesquisa e manda para uma bolsa em Londres que revende esse nióbio com sobrepreço de mais de 1000%. Isso é um escândalo que acontece hoje no nosso país e não se toma nenhuma providência, não se constrói aqui um centro de desenvolvimento siderúrgico para aplicação do nióbio. O Brasil tinha que ser ponta tecnológica da indústria siderúrgica e, infelizmente, a gente está na rabeira. Hoje a gente só produz aquelas chapas mais antigas, aquelas que se produziam na indústria moderna na década de 70 e 80, se produz hoje no Brasil. E a matéria-prima que produz as chapas mais modernas, na China hoje, vem daqui do Brasil. E não existe isso. E aí as nossas elites, por que eu falo da incapacidade das nossas elites perceberem isso? Porque para elas é muito conveniente vender nióbio. Sim. Quero ver investir em ciência, tecnologia, agregar valor a esse nióbio e passar a ser ponta na indústria siderúrgica mundial. E parece que não tem nenhum controle sobre essa venda do nióbio. Eu estive lendo alguma coisa, o controle é praticamente nada. Tanto que fazem isso, se exporta para a Bolsa de Commodities e lá tem 5 ou 6 empresas que revendem para as indústrias militares, para as indústrias aeroespaciais esse nióbio com um sobrepreço de 1000%. A família Moreira Salles, né, que já enriqueceu às custas da exploração bancária do nosso povo, continua a enriquecer se apropriando de uma riqueza natural que pertence ao povo brasileiro, porque isso também o presidente Vargas fez. Né? Ele determinou e sancionou uma lei dizendo que quem detém o solo não detém o subsolo. O subsolo é propriedade e patrimônio do povo brasileiro. Né? E eu acho que é válido também nós não esquecermos aí da área do petróleo. Uma área estratégica, fundamental e que agora está envolta em todos esses escândalos. Que, olha, eu vou te falar a verdade, para mim causa uma grande tristeza ver o que está acontecendo dentro da Petrobras. Pois é. E pior de tudo, dos desvios, né? Quando a gente ouve um gerente da Petrobras dizer que vai repatriar 100 milhões de dólares que foram desviados, a gente começa a imaginar o tamanho desse escândalo. Mas o pior de tudo é a possibilidade de inviabilizar uma empresa estratégica e fundamental para o desenvolvimento brasileiro, que é a Petrobras. O resultado de tudo isso é que as obras da Petrobras pararam. Aí eu vi ontem a ex-presidente dizer, batemos todos os recordes de produção de petróleo. E o refino? O refino parou. Não adianta aumentar a produção se não aumentar a capacidade de refino, porque na prática você vai pegar o nosso petróleo e vai entregar para o exterior cru. É mais matéria-prima que nós estamos vendendo sem agregar valor. E é isso que está acontecendo. Eu não sei até que ponto, né? É claro que é injustificável o que aconteceu lá. Passaram de todos os limites esses diretores que ocupavam esses postos estratégicos na Petrobras, mas eu não sei até que ponto isso também não está sendo usado para inviabilizar o aumento da capacidade de refino do país. Porque o resultado final é que nós vamos ter que vender óleo cru para as grandes empresas petrolíferas que tem no mundo. Isso já se conversa, né? Porque o petróleo tem um interesse internacional e tem os Estados Unidos que tem um interesse direto nisso aí. Então pode estar provocando tudo isso. Sem dúvida. Para que a gente... E aí não dá para dizer que esses diretores não colaboraram com isso. Quando perderam todos os limites. Né? Quando fizeram tudo o que fizeram. Agora, o que a gente não pode aceitar, principalmente a classe trabalhadora, que lutou tanto pela construção da Petrobras, pode esquecer que um dos motivos que levaram o presidente Vargas ao suicídio foi a gestão da Petrobras do seu governo, foi a criação da Petrobras do seu governo. Nós não podemos perder de vista a importância, dessa empresa, ela continuar sendo estatal, porque quando é estatal, quer dizer que é do povo, independente do governo, porque os governos passam.
o povo permanece, o Estado brasileiro permanece. E a Petrobras é de uma importância estratégica para que o Brasil continue esse processo, ou pelo menos inicie esse processo de se apropriar da sua riqueza natural. Aliás, foi pela qualidade do corpo técnico, não desses diretores nomeados, Sim. mas dos funcionários de carreira da Petrobras, que o Brasil consegue ter ponta tecnológica, pelo menos no setor, que é o setor de exploração de petróleo em águas profundas. Foram a qualidade dos nossos trabalhadores e da Petrobras que produziu essa alta tecnologia que possibilitou o Brasil se apropriar do pré-sal, que agora, infelizmente, por esses escândalos, a gente vê que está ameaçado. Muito bem, deputado. É uma satisfação tê-lo conosco aqui. Agradecemos aí a oportunidade de dar a entrevista para o programa Fentec Brasil. E nas próximas oportunidades, com certeza, estaremos aí com mais assuntos novos aí. E foi um prazer, foi muito bom estar com o senhor aqui. Eu que lhe agradeço, Wilson. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado.